Tá ligado? Bom, boa tarde a todos. Nós estamos aqui para apresentar o TTO, nossa área de pesquisa, trabalho, tecnologia e organização, que como área de pesquisa e como área subárea para fazer a pós-graduação. Só algumas palavras antes da gente iniciar. Após o Departamento de Engenharia de Produção, ele tem o programa, o ensino de graduação e depois o de pós-graduação. O de pós-graduação, nós vamos ver aqui que já está instalado há bastante tempo, tem uma entrada bastante grande de alunos, já formou muita gente, e a gente se organiza por áreas de pesquisa na pós-graduação. Então, esses eventos que a gente está fazendo, teve um do GOL agora às 2h30, agora tem o do TTO, então nós fazemos esses eventos por área de pesquisa. Nós temos um mesmo exame de seleção, mesmas regras para o programa todo. O que a gente vai dar ênfase aqui é aos projetos de pesquisa, mas eu vou explicar na medida do possível o exame de seleção, como é o processo de seleção e como é que vai ser o curso depois do ingresso. Tá ok? Meu nome é Márcia, eu sou professora do TTO, sou professora da graduação e da pós-graduação e sou representante do TTO na comissão de pós-graduação. Flávio, dá para ver todo mundo aqui na sala? Então, apresentando inicialmente o pessoal aqui presente. Roberto. Acho que é melhor eu falar aqui só para agilizar. Então, a gente tem o professor Roberto, que é professor da pós-graduação aqui no programa também, ele vai se apresentar depois. O Mário Salerno também é professor da gente. A Simone é aluna do TTO, para mostrar que a gente tem alunos aqui já, mas sobrevivem aqui. O Laerte é professor aqui também, e aí eu não lembro os nomes, mas nós temos alguns candidatos aqui que vieram pessoalmente. Você pode... Camila, eu vou repetindo o nome por causa do microfone, tá? A Camila, a Marta, Marcelo, Felipe e a Ana. Nós vamos fazer uma breve apresentação do programa e depois a gente vai passar a palavra e o microfone para todos aqui. Então, falando do programa, tá? Nós vamos falar sobre o departamento, internacionalização, bolsas para pós, algumas condições de estudo, e sobre a seleção e prazos. Finalmente, a gente vai mostrar os projetos de cada um dos professores. Então, a pós-graduação tem uma comissão organizadora do programa, que tem a Linda como presidente da comissão, tá? Ela é do CAP, Qualidade e Engenharia de Produção. O Fernando, que é do GTI, Gestão de Tecnologia e Informação. A Selma, que é do EPF, o Dario, que é do GOL, e a Márcia, que sou eu. Muito bem, essa é a comissão, e só para vocês verem como é que vão ser as várias apresentações aqui, nós somos essa em azulzinho, o Trabalho, Tecnologia e Organização, e vocês já podem ter visto a apresentação do GOL, que foi agora à tarde, um pouco antes. O EPF, GTI e CAP tem apresentações também para cada um dos seus projetos. Alguns números da pós-graduação. Nós somos, como todos os programas de pós, nós somos avaliados pela CAPES e temos nota 5. A nota máxima para
explicar melhor, a nota máxima da CAPES é 7. 5 é um programa de excelente condições. A avaliação da CAPES, para quem não sabe, é uma avaliação feita anualmente. Aliás, de 3 em 3 anos, a gente entrega informações anualmente, mas de 3 em 3 anos a gente é avaliado. Então, quem tiver maior curiosidade para saber, é um processo bastante longo, bastante detalhado. Quem quiser mais alguma informação, pode entrar no site da CAPES para pegar a informação de vários programas. Todos os programas têm informações lá na CAPES. Muito bem, nós temos hoje matriculados no mestrado 41 alunos e 49 no doutorado. Eles estão fazendo aqui o programa. A Simone é uma aluna de doutorado e é aqui do TTO. Para esses 90 alunos, nós temos 36 bolsas do CNPq e da CAPES. E ainda existe a possibilidade do professor pedir uma bolsa direto para a FAPESP. Então, bolsa suficiente para os alunos nós temos tido. Nunca faltou por mais de 3 meses, o aluno pode ficar 3 meses sem bolsa, mas chega uma bolsa substituindo. O processo é um pouco demorado, então para quem faz o exame agora, vai conseguir receber a primeira bolsa lá por maio do ano que vem. Então existe um processo, é meio demorado, mas não há falta de bolsa de estudo. Então aqueles que não estão trabalhando, querem se dedicar integralmente ao curso, essa é uma possibilidade boa. Mas aqueles que estão dando aula, que não tem um vínculo estipulado com a empresa, a gente também consegue, a CAPES hoje em dia permite que a gente conceda a bolsa. Como é que tem sido o ingresso de alunos dos últimos anos para cá? A gente tem tido bastante procura. Eu coloquei esses números para vocês verem que existe entre o pessoal que nos procura e que acaba sendo selecionado, existe mais ou menos para o TTO uma redução que cai para metade ou um pouco menos da metade. Os últimos 3 anos, tá, que nós apresentamos aqui foram anos que a gente esteve, o nosso processo de seleção, os alunos que entraram no processo de seleção eram alunos muito bons, a gente teve uma redução de metade, mas a minha dica aqui é que quem quiser entrar tem que estudar mesmo, desde já, não é depois que entrar, tá? Que a gente procura realmente os melhores alunos. Quanto à infraestrutura do programa, eu não vou falar muito aqui da infraestrutura, eu só vou dizer que os alunos têm sala equipada para ficar, o conjunto dos alunos tem uma sala equipada, mas além disso a gente tem as salas de projeto. O TTO especificamente usa bastante a sala. Então qualquer hora que o pessoal entrar na sala do TTO vai ter gente. Vai ter gente estudando, fazendo seus trabalhos, com alguma atividade lá. A Simone é uma usuária constante também da sala, mas tem um grupo grande que está lá. A gente tem intenção, inclusive, de aumentar as instalações, tem um projeto de um prédio novo, mas uma questão que foi bem estudada nesse projeto é que a gente tem que ter sala para os alunos de pós-graduação com conforto para realizarem as atividades. E uma outra questão importante para a gente é a internacionalização. A gente tem contato ou convênio com várias escolas no exterior e são vários os processos que
de intercâmbio na pós-graduação. Tem gente de pós-doc que vem ou que vai, docentes que vão fazer pós-doc no exterior, bolsa sanduíche dos nossos alunos para fora. Nós temos muitos alunos de fora que vêm estudar aqui, principalmente América Latina. Além disso, tem visita constante de professores, os convênios e os projetos trazem pessoas com frequência de fora para cá. E tem estágio de pesquisa também, que eu estou lembrando de um aluno do Laerte, uma aluna do Laerte, que veio fazer estágio de pesquisa, aluna de fora, que vem fazer estágio de pesquisa aqui no Brasil. Bom, uma coisa que eu gostaria de ressaltar nesse primeiro contato é que, principalmente para o mestrando, aquele que quer entrar no mestrado, ainda não tem uma ideia de o que é que se espera dele, ou o que é um programa de mestrado. Programa de mestrado é iniciação à pesquisa científica. E pode ser a iniciação de uma carreira como pesquisador, ou pode ser para a gente passar algumas... Pois não? Pode entrar, depois você vai se apresentar também. Mas pode ser para desenvolver habilidades de pesquisa que vai ser aplicado em algum instituto de pesquisa, alguma empresa. Seja como for, não é mais, a gente não está falando mais de uma pessoa que vai entrar aqui como aluno, e como aluno de graduação chega e vai encontrar tudo preparadinho para ele, uma grade de disciplinas já pronta para ele, as perguntas feitas para ele respondendo essas perguntas, está tudo ok. Quer dizer, quando a gente fala que a iniciação da carreira em pesquisa ou desenvolvimento de habilidades de pesquisa, isso fica muito mais nas mãos do pesquisador ou daquela pessoa que está iniciando do que dos professores. Para isso, a participação em projetos é essencial. Projetos que são projetos conjuntos com outros alunos, com professores. É essencial que ele comece já a praticar a pesquisa desde o começo. E a publicação dos resultados também é essencial. Publicação de resultados significa publicar artigos, participar de congressos. Quer dizer, agora é o aluno ou o pesquisador que tem que ir atrás das suas oportunidades. Qual é o congresso que eu vou participar? Em que periódico que eu vou publicar? Então, cada um vai ter um orientador, e o nome diz bem, né? O orientador, o professor, vai dar algumas diretrizes, mas vai caber à pessoa que tem interesse no projeto ir lá e realizar. O que esse programa se propõe e dá a oportunidade é colocar vários instrumentos à disposição dos alunos. Acesso a publicações de forma ilimitada, daqui da USP ou de casa, vocês conseguem acessar qualquer publicação, uso de equipamentos fácil, contatos com pessoas, com pesquisadores de outras organizações, uma rede de contatos muito boa, muito firme, construída pelos professores do departamento. Então, tudo isso está à disposição do aluno. E aí ele vai lançar a mão e fazer os seus projetos, fazer o seu desenvolvimento. Muito bem. Mas vamos falar de uma coisa muito prática, imediata, que deve ser uma curiosidade de muitos de vocês. Como é que é a seleção? Quais são os prazos? Como é que eu entro nesse programa? Muito bem, vocês eu realmente recomendo que todos leiam o edital que foi publicado na página do departamento, na página do programa. Eu vou colocar aqui esse edital para todos verem, tá? Então, no PPGEP, né, nessa página que é nesse sistema que é do programa de pós, vocês vão encontrar no processo seletivo o edital
que está aí para ser lido, para vocês tirarem uma série de dúvidas. Mas, resumindo, o que a gente precisa saber agora, o processo de seleção mudou. Quem se candidatou o ano passado fez uma coisa. Até o ano passado foi uma coisa. Nós fazíamos o processo aqui. Desse ano, de hoje para frente, vai ser pela FUVEST. Uma parte, a primeira fase, vai ser pela FUVEST. Tá? Sempre foi dividido em primeira fase e segunda fase. A primeira fase agora vai ser... Oi, Ari. Vai ser um exame feito pela FUVEST, tem o programa nesse edital, mas é basicamente um programa de matemática, que é uma matemática de segundo grau, eu diria até, é um exame rigoroso, preciso, como a FUVEST costuma fazer, com um tema de matemática praticamente segundo grau, tá? Não é muito mais do que isso. E tem um exame de português que o foco é a redação. Tá? Então, na redação, a gente quer avaliar a capacidade das pessoas exporem, articularem ideias, defenderem uma ideia, e vai ser feita também a redação, as provas de redação da FUVEST, mesmo no vestibular tradicional, sempre foram muito bem feitas. Eles vão fazer e vão corrigir essa primeira fase. Tem o exame de inglês também. Então, é matemática, português e inglês. Vocês podem, para se orientar, vocês podem pegar o edital e pegar algumas provas da FUVEST para saber como é que é a cara. Prova de matemática é múltipla escolha e a prova de português vai ser uma redação. A prova de inglês também é múltipla escolha. Então, vocês vão se inscrever direto no site da FUVEST. Para a gente, vem aqueles selecionados pela FUVEST, ela vai colocar numa ordem crescente, né? Aliás, decrescente de nota, e os N primeiros vão ser selecionados. Não pode zerar nessa prova e de resto é classificatória. Muito bem, a prova, o exame da primeira fase, então a inscrição é pela FUVEST, no site da FUVEST, e depois vem para a gente aqueles selecionados para a segunda fase. A primeira fase vai ser no dia 27 de outubro. Também chama atenção que a prova de inglês, o pessoal que já tem algum certificado de inglês de fontes oficiais, IELTS, TOEFL, pode pedir dispensa da prova de inglês. Existe um prazo que vocês vão ver lá no edital, 31 de agosto, para pedir essa dispensa. Os resultados ficam prontos de 5 de novembro. Candidatos estrangeiros que queiram fazer, não vão fazer o exame da FUVEST, ou não dá para vir, tá em outro país, não vem para o Brasil só para fazer o exame da FUVEST, tem um processo de dispensa dessa primeira fase por meio de nota de alguns exames também tradicionais, de AI, de MET. São alguns exames tradicionais usados nos Estados Unidos e que a gente vai aceitar a prova. Em seguida é feita a inscrição para a segunda fase. Não esqueçam que a primeira fase, a inscrição para a primeira fase, é só para fazer aquela prova da FUVEST. A inscrição no programa mesmo é do dia 6 a 14 de novembro. É nessa data que devem ser entregues o projeto de pesquisa, aquele anteprojeto, primeiro rascunho de projeto que vocês vão fazer, comprovante de publicação para doutorando. Então, é nesse período de 6 a 14 de novembro. E a prova para a segunda fase é feita aqui,
Nesse caso, é uma prova da gente, do TTO, tomando como base a bibliografia que vocês encontram lá, é o Hansen Birkinshaw, um primeiro capítulo do Slack, e tem de ergonomia também, né? E tem um capítulo de ergonomia do livro de ergonomia. Essa prova é feita aqui, tem uma entrevista e uma prova escrita. Tá ok? Esqueci alguma coisa? Na entrevista? Então, a entrevista, o aluno apresenta o seu projeto de pesquisa, que terá entregue aí de 6 a 14 de novembro, e tem uma banca de professores que vai ver não só a capacidade de fazer aquele projeto de pesquisa, mas o interesse pela pós, capacidade de fazer os cursos. Tá? Então, não esqueçam de trazer uma apresentação aí do projeto. Bom, com isso eu termino a exposição geral sobre a pós-graduação e a gente vai iniciar um bate-papo a respeito dos projetos de cada um dos professores. Antes de começar, vamos fazer uma rodada aí com os alunos e depois a gente começa, os candidatos. Vocês podem se apresentar, dizer de onde são? Meu nome é Carmen, eu sou fisioterapeuta, trabalho no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, estou terminando a pós em ergonomia, aqui pela USP. Que mais? Estou interessada em fazer o mestrado e acho que é isso, né? Estudar bastante. Tem alguma ideia de o que você gostaria de estudar no mestrado? Tem alguma... Eu gostaria de estudar, continuar pela ergonomia. Ok. Meu nome é Camila, eu sou educadora física, trabalho no Hospital do Mandaqui e trabalho também com qualidade de vida do trabalhador. Também faço pós junto com a Carmen, pela USP de ergonomia. Meu interesse também é me aprofundar mais no mestrado na ergonomia. Meu nome é Marta, eu sou fisioterapeuta, formada pela PUC Campinas. E desde então eu venho trabalhando na parte clínica de reabilitação osteomuscular e acabei me enfiando um pouquinho em ergonomia também. Um trabalho que, graças aos professores, eu estou melhorando muito. E tem muito a melhorar, claro. E eu me interesso bastante por esse segmento acadêmico. Gosto muito de estudar, então... e dentro dos projetos atuais, eu me identifico com a parte de organização do trabalho e sustentabilidade. Então eu penso nessas outras teorias que, pelo menos hoje na pós, eu me pergunto como elas são utilizadas, como a sociotécnica, né, como é a aplicabilidade disso no mercado. Então é mais ou menos isso. Boa tarde, eu sou Marcelo, sou engenheiro de alimentos, formado na Unicamp, engenheiro de segurança do trabalho aqui da USP e estou finalizando aí a especialização em ergonomia, sistema de produções aqui também, e tenho interesse na área de ergonomia, tenho um interesse mais conceitual, tem até algumas ideias para o projeto mesmo, mas isso aí depois a gente vai debater, encaixar direitinho e fazer um projeto legal. Bom, meu nome é Felipe, sou graduado em engenharia de produção, também estou em vias de terminar meu mestrado também em engenharia de produção, tanto a minha graduação quanto a minha pós na UFSCar, graduação Campus São Carlos e a pós Campus Sorocaba. Né? A pós está voltado na linha de estratégia de produção e inovação, né? Tenho interesse em partir para o doutorado, continuar nessa área, aproveitar todo o conhecimento, né? E estou buscando o programa aqui da USP pelo nível de excelência também, que já é conhecido aí desde a minha época de graduação. Meu nome é Ana,
Eu sou arquiteta graduada pela FAO, mestrado também aqui na FAUSP. Trabalho com ergonomia relacionada a desenvolvimento de veículos comerciais. E sou professora também de cursos de graduação de design de produto na Mauá, na Instituto Mauá de Tecnologia. E já fui professora em alguns cursos de pós-graduação também na área de design de produto relacionado à ergonomia. Tô bem. E aí, vamos começar com os projetos. Quer começar, Roberto, que você tem? Boa tarde a todos, eu sou Roberto Marques, como a Márcia já havia me introduzido aí. Eu queria só aproveitar e falar um minutinho sobre o último, só completar o relato da Márcia sobre o processo. Que a última fase, tem a prova da segunda fase no dia 28 de novembro, que é uma apresentação dos projetos perante uma banca aqui de professores do próprio TTO, provavelmente nós que estamos aqui hoje, os professores. E a partir dessa prova, que é basicamente uma apresentação do projeto, uma discussão sobre trajetória, esses professores, os professores que têm vagas e que estão no programa, que serão esses que estão aqui, talvez mais um ou dois professores que não puderam vir hoje, fazem uma reunião em que eles aprovam alguns desses alunos, né, levando em conta o desempenho nesta segunda prova e as vagas que cada professor tem e também os interesses nos projetos que os alunos apresentaram. Então, isso regula o número máximo de orientantes por professor. O que o Mário estava comentando é que cada professor tem um número limite de orientações que ele pode manter, seja incluindo mestrado e doutorado. Isso tem uma prova escrita também. Não, isso ela já falou. Não, dia 28 também tem uma prova escrita. Uma prova escrita, então. A partir desta prova, o processo funciona um pouco assim, ou seja, quer dizer, mesmo o aluno, considerando que foi muito bem na prova e que se deu bem na parte de entrevistas, ele pode eventualmente não ser escolhido mais por uma questão de vagas e interesses dos professores. É importante deixar isso claro para todos que estão aqui presentes. Bom, falando um pouco mais dos meus projetos, eu sou um professor que estou aqui no departamento desde 87, minha trajetória é toda na engenharia de produção, me formei como engenheiro de produção aqui, mestrado, doutorado, sempre aqui nesse departamento, e atuo nas mais variadas áreas da academia, seja na graduação, onde eu, junto com o Laerte, hoje faço a coordenação, o Laerte coordenadora, sou vice da parte de graduação, já atuei na área de extensão, faço pesquisa, graduação, dou aula nos cursos de especialização, que são as pós-graduações que o pessoal de ergonomia estava se referindo, mestrado, doutorado, então faço pesquisa, alguns trabalhos de consultoria, apoio a empresas, governo, etc, etc. Então, o meu perfil é um perfil, vamos dizer, eu diria eclético, né, dentro do que se faz na universidade. Do ponto de vista mais específico, os meus interesses atuais em termos de pesquisa, eu diria que são duas grandes linhas, né. Uma é na parte da indústria automotiva, que alguns se referiram aqui hoje, alguns candidatos, alunos, né. E essa é uma tradição da própria engenharia de produção, especialmente nesse departamento, vários professores, inclusive, que estão aqui, já trabalharam muito nesta área. Esse interesse é muito longo, de décadas, eu diria, né. A própria engenharia de produção apareceu, foi criada para atender demandas desse mercado nos anos 50, final dos anos 50, e no início esse interesse, inclusive nosso aqui, meu, era na parte mais de formas de organização da fábrica, de processos de produção, e hoje migra, e nesse momento ele é mais uma discussão, através de vários projetos de pesquisa, das estratégias dessas empresas, seja na parte de inovação, como elas estão buscando inovar, como elas estão se estruturando em termos de novos negócios, como é que a competição nesse mercado provoca respostas das empresas, especificamente as empresas que estão operando aqui no Brasil, do ponto de vista de novos negócios, novos produtos. Então isso envolve tanto um olhar para a fábrica, para os processos industriais, mas também a relação do que está acontecendo na área especificamente de produção com a área de engenharia, né? O que significa pensar em novos modelos, novas tecnologias, como essa engenharia de novos negócios e novos produtos se organiza, se insere
seja no Brasil, seja vis-à-vis o que acontece no mundo, e a relação com os processos industriais propriamente dito, né? A indústria automotiva no Brasil tem crescido muito nos últimos 5 ou 6 anos, mas o crescimento maior tem ainda se dado na área de novas plantas, né? A ampliação da produção, respondendo ao aumento da demanda. No campo da engenharia, tem havido um desenvolvimento da capacidade, das competências da engenharia no Brasil, mas ainda há muito o que se fazer, muito o que discutir, muito o que pesquisar nesse campo. Então isso tem gerado alguns trabalhos de pesquisa, das áreas em que eu trabalho. Tem um subtema que tem me atraído um pouco mais, que é, por exemplo, a questão do carro elétrico associada à questão da sustentabilidade, que é algo ainda muito emergente no Brasil, muito pouco ainda explorado no Brasil, mas em outros lugares do mundo há um interesse bem maior pelo desenvolvimento do carro elétrico, de outras variações, né, de modelos que possam, ou de carros que possam, vamos dizer assim, atender exigências de sustentabilidade e explorar novos nichos de mercado. Então, o que isso pode trazer para o Brasil, se isso vai vir para o Brasil, como, que competências nós temos, é um tema que eu tenho trabalhado em pesquisas e algumas publicações. Do outro lado, a outra frente de trabalhos, projetos, pesquisas é na área de inovação, processos de inovação, especificamente a gestão da inovação, mas com um foco maior na parte organizacional. Na verdade, eu ministro a disciplina de organização do trabalho na graduação, e uma disciplina, vamos dizer assim, com o mesmo tema voltado para a pós-graduação, que é uma disciplina vamos dizer que é uma disciplina introdutória na pós-graduação para o TTO. Para vocês que forem entrar, que conseguirem entrar no programa, provavelmente ou certamente vocês vão fazer essa disciplina, é uma disciplina introdutória para todas as demais, e ela trabalha um pouco com esse tema da organização para a inovação, quer dizer, como se estrutura, como se organiza pessoas, processos, ferramentas para, vamos dizer assim, incrementar, para estruturar um processo de inovação. Só como exemplo, como é que está o tempo? Tem sim. Tem um projeto específico de um aluno meu que está estudando como tem sido organizados os times de inovação. Quer dizer, ele está explorando a literatura de trabalho em grupos, mas voltado para a análise de como times de inovação se estruturam para gerar inovação nas empresas. Na relação desses times com a estratégia de inovação, que estratégias de recursos humanos, de treinamento, seleção, estruturação, remuneração, esses times têm seguido, vai procurar, vamos dizer assim, desenvolver um trabalho desse tipo, só para dar um exemplo um pouco mais concreto de um projeto que a gente está desenvolvendo agora. Então, para uma primeira apresentação é isso, vou passar a palavra para os meus colegas e depois a gente pode conversar um pouquinho mais. Você não quer dar sua maneira de contato também? Bom, os meus contatos estão no site, eu acho que é bem tranquilo de encontrar, mas o meu e-mail é robemarx, as 4 primeiras letras do meu nome, mais o sobrenome marx, marx, @usp.br, e eu estou quase que diariamente na sala 221 aqui do nosso departamento, para aqueles que quiserem me encontrar. Todos esses dados estão lá no site. Tá bom? Colocar. É o outro. Bom, boa tarde. Eu sou Mário Salerno, aí tem meu prontuário. Eu basicamente atuo em 2 áreas, atualmente com mais foco na segunda, minha área original de organização do trabalho, e eu estou trabalhando com gestão de inovação e um pouco também com políticas de inovação, que eu vou apresentar. Os projetos que estão em curso e que vão está em curso no ano que vem, nos próximos anos. Aqui tem um resuminho. Um projeto de gestão e inovação, daqui a pouco eu especifico um pouco mais o que é isso. A Simone está envolvida nesse projeto. Tem um segundo projeto que é para montar um plano, isso tem mais a ver com política de inovação, um plano de plataformas tecnológicas demonstradoras
que tem a ver com pesquisa e desenvolvimento pré-competitivo, mas que vai além da fase de bancada e chega até prova do conceito, digamos assim, um pouquinho antes do produto propriamente dito. Tá? É um projeto que é montar um sistema de indicadores de nações, isso é junto com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Tem alguns que saem no jornal, são muito ruins, né? Não esqueçam aqueles números, são muito, muito ruins. Né? Então está se montando, tem um conjunto de pessoas no mundo, através de uma organização que junta conselhos de competitividade, que está desenvolvendo isso e nós estamos envolvidos. Né? E tem alguns projetos com esse nome número 4 esquisito aí, que são projetos basicamente que usam ferramentas de econometria ou de métodos quantitativos para explorar bases de dados sobre inovação, produtividade, etc. Normalmente as bases do IBGE conjugadas com outras. Tá? No final eu vou falar de alguns convênios que o departamento tem, que acho que interessam os pós-graduandos, porque eles podem participar e não só se inserir num projeto, mas também complementar renda, digamos assim. Tá? Os projetos de gestão de inovação discutem as questões de organização e gestão de inovação nas empresas. Tem como base um projeto que a gente encerrou há pouco, no qual foram levantados mais de 170 projetos de inovação em empresas, em quase 80 empresas. Tá? Os temas, grosso modo, são esses: quais são os modelos, os processos de gestão e quais as contingências associadas a esses modelos, tá? Ou a esses processos. Isso é bem mais específico, mas voltou à baila, que é sobre a organização de equipes de P&D e de atividades de P&D. Existem alguns métodos que deixam as equipes fixas, mas está começando a surgir alguma coisa para a equipe variável, que é muito difícil de montar, ou seja, conforme o andamento do projeto, entra e sai gente da equipe. Né? Isso aqui talvez seja o problema mais aberto que tem em gestão de inovação, é como valorar processo de P&D. Né? Quanto vale um processo de P&D que está no meio? Ninguém sabe. Isso aqui, quem fizer ganha o prêmio Nobel, candidatos, vamos lá. Né? Enfim. Esse está um pouco ligado com o anterior, mas é mais restrito. É montar um conjunto de indicadores que ajudam a gestão e a verificação do andamento de projetos, mais de inovação de ruptura, digamos assim. Né? E tem outro que tem uma aluna de doutorado envolvida, que é uma espécie, está fazendo um survey para uma análise de difusão de ferramentas e quais as ferramentas de gestão de inovação que efetivamente vale a pena investir. Né? Bom, esse é o macro tema. Aqui, para ter uma ideia de quais as contingências que a gente trabalha, né? Isso tudo está no site, está no Lattes, dá para levantar tudo isso. Tá? E aqui também é uma... Que lindo, né? Foi uma das coisas que ficam se mexendo. Mas tem um modelinho inicial, né? Que com a fase de campo nós fomos melhorando. Né? E para vocês terem uma ideia de quais são as preocupações. Né? Então tem um substrato organizacional, né? Tem aqui os processos, a demonstração gráfica, tem a representação gráfica dos processos tradicionais, e a gente fica vendo o que foge do esquema para melhorar esses modelos. Tá? Grosso modo é isso. Plataformas tecnológicas, grosso modo é o que eu falei, tá? Tem um levantamento das experiências internacionais de plataformas. Isso aqui está sendo feito em conjunto com algumas pessoas da sociologia, né? E também com a Embraer. Análise, então tem um conjunto de experiências em outros países, basicamente a Europa, Estados Unidos, dentro da Europa, a Inglaterra tem um específico, e Canadá. Né? Então a gente está levantando essas experiências, vendo como é que a governança, a propriedade intelectual, uma série de coisas dentro delas. Né? A partir daí nós vamos pensar algumas alternativas para programas semelhantes no Brasil, tá? E mais para frente a expansão disso para a análise da viabilidade de expansão desse tipo de programa para outros setores, aqui outros, faltam S, para outros setores que não o aeronáutico. Mas como as plataformas no mundo, grosso modo, tem muita base em aeronáutica, estamos começando com aeronáutica.
Bom, tem Engenharia Data, que é um projeto que é uma base de dados, é um site, que é esse aqui, né, que nós juntamos todos os dados sobre engenharia no Brasil que a gente conseguiu levantar, de formação, empresa de serviço de engenharia, emprego, salário, e assim vai, né, e a partir daí se faz algumas análises. Tem um relatório anual, né, grosso modo os temas que estão envolvidos nessas análises são esses. Nós acabamos de firmar um convênio com o IPEA para trabalhos conjuntos sobre esse tema, utilizando a expertise do IPEA, e também nós estamos recebendo uma base de dados do Ministério do Trabalho que vai possibilitar traçar a trajetória dos engenheiros no mercado de trabalho, né, que se fala muito, mas ninguém sabe exatamente o que acontece. E também, aqui faltou análise sobre evasão, né, de engenharia. Evasão é algo que se fala muito, é muita evasão. Não existe um conceito muito preciso do que é evasão. Cada um mede evasão de um jeito, então tem gente também trabalhando em cima de tentar chegar num acordo sobre o que é evasão, né. Aqui é um slide do lançamento desse projeto, né. Eu vou fechar com o que eu chamei de ativos complementares, em homenagem aos economistas, né. Tem 2 convênios aqui tem as coisas do Observatório de Inovação e Competitividade e tal, que tem seminários semanais às segundas-feiras. Nesse semestre recomeça no dia 20, vocês podem assistir pela internet por esse site. Mas tem 2 convênios do departamento que podem envolver podem envolver alunos de graduação. Tem um convênio com a Apex, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, que é para fazer uma análise, um diagnóstico de organização e gestão grosso modo, em pequenas empresas, né. Começou no Grande ABC, se expandiu um pouco, em princípio é São Paulo como um todo, mas rigorosamente é a Grande São Paulo, né. Tem alguns estudantes de pós envolvidos nisso, você vai na empresa, faz um diagnóstico, enfim. Tá? E está começando o Núcleo de Apoio à Gestão da Inovação, tem mais de um aqui na USP, tem um também que o Ari participa, daqui a pouco ele pode falar, mas grosso modo tem um esquema de formação, diagnóstico e proposição de plano de gestão de inovação para empresas. Tá? Esse aqui tem uma meta de atender 80 empresas, tem parcerias com a Associação Brasileira de Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, daquela sigla, o CIETEC, que é a incubadora de empresas que fica localizada aqui no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, aqui dentro da USP, Prefeitura de Diadema, um conjunto de universidades e outras entidades espalhadas pelo Brasil. E aí, os pós-graduandos também podem entrar aí, é uma forma de participar de alguns projetos de extensão também. Muito obrigado, está tudo no site, vejam lá. Joia. Ari, você quer? Bem, boa tarde, como vocês veem, vocês criaram aí a bancada da fisioterapia, nós temos aqui a bancada da inovação, que é para a gente dialogar. Vou ser breve. No primeiro, eu tenho um vínculo, vamos dizer assim, já relativamente extenso com a área, em particular, 1990, salvo o melhor juízo, né, vocês não tinham nascido ainda, a par de vocês. Então, departamento, quer dizer, nosso programa de pós-graduação criou uma disciplina de gestão de tecnologia e da engenharia, e da qual continuo envolvido e, enfim, com muito ânimo, evidentemente, com conteúdo bastante diferente do que era 1990. A segunda referência que eu queria dar, bom, meu nome é Ari Plonsky, não falei, mas, enfim, tá, a Márcia já me chamou. A segunda referência é que, quando vocês entram para um programa de pós-graduação, embora o programa de pós-graduação seja, vamos dizer assim, vinculado a uma área, às vezes até com o mesmo nome de um departamento, vocês entram na Universidade de São Paulo. Então, a Universidade de São Paulo, ela procura, como todas as boas universidades, criar espaços multi- e interdisciplinares. Um desses espaços multi- e interdisciplinares é chamado Núcleo de Apoio à Pesquisa, dos quais o professor Mário coordena um, e eu coordeno, então, um núcleo de apoio à pesquisa chamado Núcleo de Apoio à Pesquisa Política
Núcleo de Política e Gestão Tecnológica, PGT-USP, que envolve o Departamento de Engenharia e Produção, Departamento de Administração e Departamento de Economia da FEA, o Departamento de Engenharia e Produção da Escola de Engenharia de São Carlos e o Departamento de Administração da FEA Ribeirão Preto, e com mais outras pessoas da ECA, FEFELESH, enfim, de outras áreas também se juntando. Portanto, quando vocês entram, nós temos, especialmente para quem tiver com foco em inovação, uma certa facilidade, né, de trânsito, no sentido de poder realizar disciplinas em qualquer um dos programas de pós-graduação que cada uma dessas áreas tem. É mais ou menos como aquelas casas espanholas antigas que vocês veem ainda na América Hispânica, em que vocês têm várias portas de entrada, são casas grandes, e tem um pátio bonito central, não é? Então vocês podem entrar por várias portas, caem no pátio central, mas tem que sair pela porta de entrada. Ou seja, vocês entram na engenharia e produção, tem muita facilidade em fazer eventualmente uma matéria de interesse no tema da inovação, com foco mais em economia, com foco mais em administração, mas tem que sair pela porta que vocês entraram, por qualquer uma delas. A terceira e última, contribuição que eu vou dar, como disseram os colegas, né, se quiser informações sobre nós, não precisa nem consultar o Wikileaks, né, basta entrar no Lattes e outras coisas do gênero, mas alguns dos projetos são muito similares àqueles que foram falados pelos colegas. Existe um outro NAGE, outro núcleo de apoio à gestão da inovação, que foca o setor de petróleo e gás, 80 empresas, com as características que o Mário já falou. Estou coordenando também um projeto grande para o BNDES, uma concorrência que a gente ganhou, um estudo sobre inovação no Brasil, com base nas 4 edições da política, enfim, da pesquisa, de inovação tecnológica, que é feita pelo IBGE. O núcleo, coordenado pelo professor Fleury, ganhou uma outra concorrência do BNDES para fazer um estudo, uma pesquisa importante sobre games, jogos, né? Enfim, há um conjunto variado de projetos. O pessoal tem um envolvimento grande também com gestão de tecnologias aplicadas à educação, que são espaços para vocês que têm interesse de forma geral associado à ergonomia, né? Então tem oportunidades interessantes. Ou seja, em resumo, né, acho que ouvindo, podia falar mais um pouquinho, mas eu tenho a impressão que o que importa para vocês é a Gestalt, mais do que uma lista organizada de todos os projetos. A mensagem importante é que nessa área de inovação, com perspectivas às vezes um pouquinho diferentes, vocês têm um cardápio aqui bastante farto, não é? No sentido de ter uma variedade, uma profundidade de oportunidades, e portanto nessa área especificamente o Departamento de Engenharia e Produção, o Programa de Pós-Graduação de Engenharia e Produção, e na parte administrada, não, mas de contribuição da nossa área TTO, liderada com bravura, mas nunca com braveza, pela Márcia. Então acho que a gente tem um cardápio, enfim, top, né, para oferecer para vocês. Não vou dizer que é fazendo, mas tá por aí. Dom, isso aí, pode ser melhor ainda. Acho que você não falou, Simone, então diga. Pois é, Simone tem que falar. Então, meu nome é Simone, eu sou doutoranda aqui do departamento. A contribuição que eu vou trazer para vocês é da minha experiência como aluna. Eu prestei 2 vezes esse mesmo concurso que vocês vão prestar, com a diferença que na minha época as fases eram feitas todas aqui no departamento, não tinha FUVEST. O aluno que está no mestrado no mesmo departamento, ele presta novamente um outro concurso para entrar no doutorado, né? A gente não precisa prestar uma das provas, mas a prova de inglês, a análise de projeto, isso tudo é passado por uma banca, do mesmo jeito. E a experiência que eu tenho é que eu entrei aqui, eu trabalhava numa indústria, acabei me apaixonando pela área acadêmica, passei a ser bolsista. Isso me deu condições de trabalhar em mais projetos com os professores, até como uma ajuda para a renda, né? Virei bolsista CAPES. E os projetos, a minha participação nos projetos fez com que eu mudasse o tema da minha dissertação, que aí eu usei a fase de campo. Isso é legal dos projetos, que vocês têm condições de trabalhar e usar o conhecimento que vocês têm no projeto
os artigos, para a dissertação, para a tese. Então, eu tenho publicações já, tanto eu como o orientador, que é o professor Mário Salerno, quanto o nosso grupo de pesquisa. A gente tem publicações internacionais, nacionais, tem um capítulo de livro, né, eu estou no primeiro ano do doutorado agora. Então, eu acho que já foram bons ganhos aí que a gente teve em decorrência de participação de um projeto. E aí eu mudei o tema da minha pesquisa, de dissertação, e me abriu também algumas portas para trabalhar com esse novo projeto aí do NAGE, com indicadores de engenharia, trabalhar isso também na minha tese. Então, a dica que eu dou para vocês, estudarem bastante para essa primeira etapa agora, principalmente tem agora a FUVEST, dificulta um pouquinho mais, estudar bastante, entrar com bastante vontade, porque vocês vão ter acesso a pessoas de um nível de conhecimento extraordinário. A faculdade dá condições ótimas para a gente trabalhar, tanto na área de pesquisa aqui em cima, né, nos grupos de pesquisa, quanto lá embaixo, uma sala de pós-graduação muito bem equipada, né, internet, facilidade de acesso a periódicos internacionais. Então, realmente é um privilégio para quem consegue estudar aqui. Desejo boa sorte a todos vocês. Espero ver vocês aqui no nosso grupo de trabalho aqui da academia. Bacana. Bom, eu combinei aqui com o Laerte, eu vou fazer uma apresentação antes e depois o Laerte vai terminar apresentando sua parte. Bom, para fazer essa apresentação, eu só vou falar de alguns projetos que eu tenho interesse. Hoje eu estou fazendo um projeto específico para o CNPq, projeto de trabalho em organizações de saúde, e ligado a esse projeto tem 3 mestrandos, um já se titulou, uma está bem avançada e o terceiro está no início. Além disso, tem iniciação científica, tem gente da extensão trabalhando, então tem bastante contato. Esse projeto está bem disseminado entre os alunos de pós, de graduação, de extensão. Eu tenho analisado uma organização, o Programa Saúde da Família, como é que ele se organiza, como é que é o trabalho do pessoal no PSF, e feito minha análise é a partir daí. Eu não vou me estender muito, só vou falar que eu tenho interesse em manter esse tema, embora o projeto já esteja terminando. Esse projeto está terminando em outubro, mas um dos mestrandos, inclusive, está começando agora com um novo projeto nessa mesma área. Então, para mim, é sempre interessante projetos em organização da saúde. Um outro projeto que eu tenho, que já teve uma série de pós-graduandos, diz respeito à servitização. Servitização é um processo de mudança organizacional em que uma empresa de manufatura começa a incluir na sua forma de gestão algumas técnicas de gestão de serviço. E isso está sendo muito presente agora como tema de estudo. Tem muita gente estudando isso, iniciando o estudo disso, tem muitas coisas ainda a serem definidas. É um processo que já rendeu uma dissertação de mestrado, tese de doutorado, trabalho de formatura, e acho que ainda tem bastante chão para a gente desenvolver mais algumas pesquisas. Tem publicações em congressos e periódicos. Mais uma coisa, como todos têm falado, os contatos da gente vocês encontram no site do departamento, mas além disso vocês podem procurar nossas publicações no departamento ou no Lattes, e dessa forma ter uma ideia do que a gente tem escrito, o que a gente tem feito nessas áreas. Então eu tenho interesse também em dar continuidade a esse processo de estudo de servitização com orientação de mestrado ou doutorado.
Bom, uma linha que sai completamente dessa área é a organização do trabalho em plataformas de extração de petróleo. É um projeto, esse é um projeto que está em vigor, que está em início aqui na Poli, não só na produção, mas na Escola Politécnica, respondendo a uma demanda de uma empresa que tem interesse em melhorar o conhecimento sobre o trabalho em plataforma de petróleo e como o uso de alguns equipamentos de controle à distância podem melhorar não só o trabalho, mas também a produção, evitar acidentes, diminuir risco. Para isso a gente tem um interesse, o departamento especificamente, a gente tem gente de organização do trabalho e de ergonomia. Então vai ser um conjunto dessas áreas de conhecimento que vão analisar os equipamentos e as formas de controle à distância. Eu estou olhando do ponto de vista de organização do trabalho, provavelmente outros professores vão entrar em organização do trabalho. Em ergonomia tem o Laerte, tem o Iara, tem o Fausto, a Júlia. Então o Laerte vai falar um pouquinho mais da parte de ergonomia. A solicitação que veio para o departamento veio inclusive a partir da parte de ergonomia. Mas a gente tem um histórico de trabalho conjunto, ergonomia e organização do trabalho, já fez várias pesquisas, vários projetos em que juntava organização do trabalho e ergonomia e deu sempre um resultado muito legal. Então, é nesse sentido que entra esse projeto. Além disso, eu tenho vários projetos isolados que foram orientação minha e que eu também tenho interesse de dar continuidade. Então, são temas que estão aí à disposição, que as pessoas às vezes se inspiram através desses temas. Em gestão de operações aplicadas a ensino superior, eu tenho já 2 orientações concluídas, que resultaram em publicação, foram coisas que ficaram legais, projetos que deram resultados bons e que me interessa dar uma continuidade. Também gestão de operações e serviços aplicadas a terceiro setor. Teve uma época que eu tinha muita procura de pessoas que queriam investigar mais como é que era o trabalho, a organização em atividades do terceiro setor. Saíram trabalhos muito bons. Então eu tenho interesse de dar continuidade a esse tema também. Bom, rapidamente então, essas são minhas pesquisas. Mais uma vez, se vocês tiverem interesse em conversar sobre essas pesquisas, sobre esses projetos, ou se vocês têm uma ideia que é de organização do trabalho em serviços e quiserem discutir, vocês podem me procurar. Podem procurar qualquer um dos professores antes do exame, depois da primeira fase, porque o projeto que vocês vão entregar, vocês podem ouvir algum conselho, alguma dica dos professores aqui. Inclusive, uma dica negativa, eu não tenho interesse nessa área. Ou, a minha área, se você mudar tal coisa, eu acho que vai ser interessante para eu trabalhar junto. Então, estamos todos à disposição. Obrigada. Só para complementar o que a Márcia falou, entre a primeira e a segunda fase, ou mesmo começando agora, é interessante que todos vocês procurem os vários professores aqui e já comecem a articular ou trocar ideias sobre projetos, e até porque na apresentação do projeto, normalmente quando existe um contato prévio, o candidato já fala, já conversei com o professor A, professor B, já articulamos uma ideia, ou não, isso não é obrigatório, mas é algo que é sempre positivo e desejável. Bom, boa tarde a todos e a todas. Alguns eu já conheço, né? Outros a gente nem sabe quem está assistindo. Então, meu nome é Laerte, eu sou professor aqui do departamento. Eu entrei aqui em 1992 para um programa PGT, né? E desde 93 eu sou professor concursado. Eu tenho uma formação em medicina. Depois 20 anos. Tô ficando velho, né?
Você está velho. Não, esse é um processo lento e contínuo. Então, assim, mas eu já passei para o lado de lá. Né? Então, assim, desde essa época eu tenho desenvolvido alguns trabalhos, eu já entrei aqui com a qualificação de doutor, então o que me permitiu desenvolver pesquisas e orientar nos diferentes níveis de orientação que tem aqui no departamento desde então. Acho que é legal dizer assim, uma coisa que ficou implícita na fala de todos os colegas que me antecederam, é que assim, as pesquisas aqui no departamento tem uma coisa que é interessante, que é a integração vertical. Né? Você pega desde alunos de iniciação científica, passando por alunos de orientação em trabalhos de formatura, uma espécie de ênfase, né, que é o 5º ano da gente, depois mestrado, doutorado e até alguns casos de pós-doutorado que têm aparecido aqui. Eu acho que isso é bastante legal. E além disso, uma outra coisa que foi dita, que é assim, a tentativa de manter um contato internacional constante, o que vira e mexe, tem colegas que vêm de outros países, ou mesmo nós indo fazendo parte de grupos de pesquisa, e alunos, até alguns alunos estrangeiros fazendo parte do nosso programa, que é bem legal. No caso das pesquisas que a gente tem desenvolvido atualmente, a gente tem procurado, de uma forma ou de outra, sempre integrar a discussão de ergonomia de uma forma um pouco mais ampla, não ficar exclusiva a ergonomia, mas tem projetos de alunos que são bastante específicos. E eu vou colocar agora, assim, eu tive uma política durante muitos anos de trabalhar mais a partir de demandas que vieram dos alunos mesmo, mas de um tempo para cá a gente desenvolveu alguns projetos de pesquisa que foram inclusive financiados por agências de fomento, basicamente a FAPESP, em temas que, vamos dizer assim, de uma forma ou de outra emergiram ao longo de todos esses anos. O primeiro, acho que, assim, inclusive o que a Márcia já falou, são projetos que a gente integrou sempre uma discussão de ergonomia, organização do trabalho e também a área de psicodinâmica do trabalho, que foi muito na área de serviços, né? A gente tem uma história em centrais de atendimento que é relativamente longa, né, o trabalho em centrais de atendimento, mas bastante forte na área de serviços públicos e serviços públicos de saúde, onde a gente, inclusive esse projeto que a Márcia falou, tem sempre uma integração com professores daqui e também da Faculdade de Medicina, principalmente no setor de reabilitação, onde pega até pessoal de terapia ocupacional, fono e fisioterapia. Bom, eu não estou com nenhum projeto específico hoje, mas a gente tem sempre projetos, que na verdade eu tenho, mas não no nível mestrado e doutorado, nem pesquisa, que é com HU. Né? O Hospital Universitário a gente tem uma longa trajetória de cooperação, e a gente tem procurado sempre ter alunos fazendo iniciação no HU, ou então trabalho de formatura, e no caso já tivemos alunos de mestrado, doutorado eu especificamente não tive, não sei se já teve lá, acho que não, né? Então já houve temas, mas assim, a questão não é dizer aonde estudou, nem o setor da economia, mas os temas, né, porque senão não dá para fazer mestrado e doutorado, mas de qualquer maneira a gente tem uma trajetória forte no setor de serviços e no caso de serviços de saúde. Um tema mais recente, que ainda está em um tema de cooperação internacional, que a partir dos trabalhos de centrais de atendimento emergiu um tema da mentira prescrita, vamos dizer assim, né, que é um tema que a gente tem desenvolvido em conjunto com o Laboratório de Psicologia do Trabalho e da Ação do CNAM na França, que é a equipe dirigida pelo professor Christophe Dejour, onde a gente fez alguns trabalhos aqui com bancários, e eles estão fazendo também alguns trabalhos lá, onde a pessoa, no final das contas, é quase instada a mentir. Então tem uma questão aí ligada à questão organizacional, conteúdo do trabalho, e no fim, uma discussão sobre a subjetividade no trabalho, mas por um lado bastante complicado. Outros projetos que a gente tem trabalhado, assim rapidamente, eu tenho um trabalho financiado pela FAPESP, que é a discussão da sustentabilidade a partir de um olhar do trabalho. Tá? Uma das questões que a gente colocou, e que atualmente a gente está com 2 alunos de doutorado cuidando desse tema, e 2 de iniciação científica, que discute a questão de como você precisa integrar a questão do trabalho em qualquer
vamos dizer assim, política de sustentabilidade, porque de fato alguém vai ter que fazer alguma coisa diferente nas empresas. Então tem um impacto na mudança das tarefas, na mudança do papel das pessoas, para que a sustentabilidade seja algo de fato e não, vamos dizer assim, propaganda, né? Então isso é uma coisa que é bastante importante, dizer, que muda na organização para que a sustentabilidade seja algo factível. No mesmo grupo, a gente está desenvolvendo também, por outro lado, o que seria a sustentabilidade do trabalho. Quer dizer, um trabalho sustentável. Existem vários temas internacionais que discutem a questão do trabalho decente, a questão do trabalho, do emprego, mas a gente queria entrar mais a partir da visão da ergonomia da atividade, da psicodinâmica do trabalho, que seria um trabalho sustentável. Rapidamente, e é um tema que está assim, bastante interessante, porque já está permitindo uma articulação com outros órgãos, inclusive do próprio Ministério de Ciência e Tecnologia, né? Bom, um outro tema que a gente está desenvolvendo, que nós fazemos parte de um grupo de pesquisa relativamente grande, que é o tema de conforto em cabines de avião, né? E que é coordenado pelo professor Jurandir, aqui da Engenharia Mecânica, mas tem grupo, tem uma equipes tanto da Poli quanto da Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de Santa Catarina, onde a nossa participação específica tem a ver com um tipo de abordagem mais ligada ao que os passageiros desenvolvem a bordo do avião e de que maneira, através de metodologias oriundas, tanto da ergonomia como também das ciências sociais, como observação participante, a gente pode ajudar em projetos. Esse tema, esse projeto está acabando, mas tem uma coisa interessante, que é a necessidade, a ideia de continuar. Porque, assim, desde 1990, no primeiro trabalho que a gente fez com motoristas de ônibus, né, nós vimos que há sérios problemas de projeto, principalmente no caso do trabalhador que está naquele cockpit de condução, né, que precisariam ser melhorados, e isso a gente pode estender tanto para ônibus, caminhão, etc. No caso de aviões a gente estudou passageiros, mas eu acho que tem muito a ser feito com relação a esses projetos, que no final das contas não deixa de ser ergonomia do produto ou projeto de um espaço vivido, né? Eu acho um outro tema bastante interessante, que a gente não quer que acabe com esse final do projeto da Embraer, e que também a gente está através desse projeto e de outros da própria USP, a gente está se equipando em termos de material, inclusive de laboratório, né, entre softwares, etc. Bom, e o último tema que a Márcia falou é um tema que emergiu e que o professor Fausto, a professora Oyara têm trabalhado bastante em cima disso. É um tema que em algum momento a gente já trabalhou, mas é que tem a ver com a ideia de integração de sistemas de produção, e que a partir vamos dizer assim, de um desenvolvimento da exploração de petróleo em águas profundas, a própria Petrobras e outras empresas, elas têm uma necessidade de desenvolver um sistema de controle mais integrado, que é a questão das salas de controle, e provavelmente no caso da Bacia de Santos, a integração desses sistemas ela vai se dar em terra, né? O que traz uma série de desafios em termos não só de ergonomia, mas de organização, de que maneira você consegue, através inclusive de mecanismos de imagens tridimensionais, trazer a realidade mais próxima possível de uma sala de controle para produzir algo que seria confiável. Então tem um tema, né, que é um tema que vai crescer cada vez mais, que é o da confiabilidade de sistemas, tá? Eu já tive um aluno de mestrado que ainda infelizmente não terminou o seu mestrado, mas que cuidava exatamente dessa ideia da confiabilidade do ser humano dentro dos sistemas de produção. Bom, grosso modo é isso, acho que tem um tema, são campos amplos. Com certeza, pegando tudo isso, fica claro que a gente não tem conhecimento de tudo e que, junto com os alunos e com os outros colegas, a gente tem essa busca para o desenvolvimento do conhecimento na área, que é a área do trabalho humano, que é a área da atividade humana, com a construção da saúde. Que mais? Eu acho que a gente podia passar para o pessoal, se tem perguntas, se... Eles têm microfone. Tem um microfone. Não, pode. Na verdade, mais assim, comentar um pouco sobre
a minha posição. Eu entendo, não sei, eu no lugar de vocês estaria pensando, nossa, esses fisioterapeutas aqui caíram de paraquedas. E eu acho que vocês têm razão. Sem paraquedas. Na verdade, isso também eu me surpreendi, acho que isso acontece com todo mundo que passa pelo curso de especialização. Me surpreendi muito com a ergonomia, então foi isso que aconteceu mesmo, foi no último ano, né, no começo do ano eu vim conversar com a ética, eu gostaria de continuar estudando ergonomia, porque a gente chega num limite, né, da saúde, os pacientes que a gente recebe, que a gente vê, tanto no SUS quanto em instituições particulares, da onde vem tanta doença, né, e realmente eu percebi que vem do trabalho. E vir do trabalho era uma coisa muito mais complexa do que eu pensava no passado, sobre biomecânica e simplesmente essa visão de esforço e posturas e tudo mais. Então eu entendo que isso é um grande desafio, não tenho a visão muito nítida do quão grande é esse desafio, mas eu tenho muita vontade de participar do grupo de vocês. Acho que uma coisa que é importante, inclusive para quem vem de um curso de especialização, é uma coisa que acho que fica claro, inclusive alguns de vocês já falaram, que a ideia de você fazer um mestrado e um doutorado, né, quando alguém adentra o mestrado, não é, vamos dizer assim, de você, por exemplo, preencher lacunas de formação. Isso é óbvio que ajuda, mas a ideia é de se capacitar para de fato se tornar pesquisador docente. Né? Porque assim, a gente vê cada vez mais a ideia de que a gente precisa desenvolver pessoas como já foi dito aqui, com competência para pesquisa. Né? E que goste disso, goste de pesquisar, goste da docência, como você falou, mas isso é bastante importante, porque assim, mesmo que a pessoa cresça profissionalmente na vida fora daqui, né, a ideia principal é de formação de pessoas que vão poder nos substituir um dia, né? Então, de qualquer maneira, só para vocês saberem, já tivemos uma fisioterapeuta aqui fazendo mestrado, né, que foi professora de vocês também, né, que é a Flora. A Flora acho que foi a primeira pessoa, mas ela realmente se dedicou, passou, estudou bastante para conseguir ser aceita aqui, porque de fato a pessoa precisa ter uma noção que acho que vai além do que a gente propicia no curso de especialização em termos de ciências da engenharia. Né? Eu queria completar o que o Laerte falou. Na verdade, a gente tem uma diversidade de formações entre os alunos, entre os nossos alunos de pós. Então tem fisioterapeuta, tem bibliotecária, tem pessoal de arquitetura, tem uma economista, administrador, tem muitos. Tem até engenheiros. Mas é importante ressaltar que vocês saem com um diploma de mestre em engenharia de produção. Então, para quem não é da área, quem é fisioterapeuta, ele exige um esforço grande desde o começo, desde agora, porque o ingresso não é fácil. Então exige um esforço grande, vai exigir que vocês participem de atividades que são feitas, são elaboradas, prevendo um conhecimento de engenharia de produção. Então vai exigir um esforço grande de vocês. Isso eu não tenho a menor dúvida. Mas eu acho que compensa. Compensa não só porque é um programa de mestrado e vocês vão aprender as habilidades de pesquisa, as competências de pesquisa, mas também porque vão descobrir uma área que eu, pessoalmente, sou suspeita, sou engenheira de produção, mestrado, doutorado em engenharia de produção, eu acho muito rica, muito, que dá para a gente conhecer a forma como se produz e é uma atividade intrínseca ao ser humano. Então, eu pessoalmente acho muitíssimo rica. Então, era isso que eu queria dizer.
Queria primeiro pedir desculpas para vocês que eu tenho que sair, que eu vou dar aula agora, mas antes eu queria agradecer a apresentação. E vocês falaram no começo das apresentações que existe um número limite de